Aleluia. Meu amigo, pastor Abílio Santana, como está? A internet dele tá congelando aí, né? Então, agora que voltou, isso, deu uma congelada aí na imagem. Tudo bem contigo, deputado? Tudo bem, meu apóstolo, graças a Deus. É um prazer Que bênção. estar com o meu apóstolo, chegando até as partes longínquas, através dos receptores dessa chamada família. É um prazer. Aí, né? Tá bem, minha linda? Amém para nós. Tudo, senhor. Saudades. Obrigado, Iven. E aí, como está a família? Todo mundo bem aí? Todo mundo bem, Santo Apóstolo. A pastora Bia também. A Áquila, minha princesa, vem cá. A Áquila está aqui do meu lado. Aí. Ei, aí, a coisa linda é isso aí também, ó. O Israel está vindo aqui. Obrigado, apóstolo. Amém. E o senhor está em quarentena também, ou de vez em quando vai a Brasília? Meu apóstolo, estamos em quarentena por ordem, né, por aconselhamento das autoridades. Autoridade estadual, autoridade municipal, prefeito. De vez em quando, eu tomando as precauções, né? Brasília, né? Vamos estar com o nosso presidente, né? O presidente da República, a frente parlamentar vai estar com o presidente, né? E eu, como um dos vice-presidentes da frente parlamentar, eu estarei com o nosso presidente segunda-feira. Que ótimo. E como que tem aí no Brasil, que aqui nós estamos de quarentena já indo para a quarta semana, né? Fechando a quarta semana já, a partir de segunda-feira já entramos para a quinta semana, né? E eles aumentaram para mais 3 semanas. No Brasil também é a mesma coisa? Meu apóstolo, foi estabelecido uma data até o último dia desse mês, né? Então, até o último dia desse mês. Só um mês. minuto para a gente cumprimentar. Só um minutinho, pastor Abílio. Vamos cumprimentar nosso amigo que está aí, pastor Jerônimo, do Templo dos Anjos, nosso amigo. Deus abençoe. Santo Apóstolo Jerônimo. Isso é um amicíssimo que os céus têm nos dado. Né? Um amicíssimo. Verdade. É um prazer tê-lo aqui. E como o senhor estava dizendo mesmo? Então, meu apóstolo, estamos indo a Brasília, né? E concernente à quarentena, a Brasília segunda-feira, e concernente à quarentena, né? Concernente à quarentena, estamos seguindo, né? Estamos seguindo as ordens das autoridades constituídas e, pelo menos aqui no Brasil, pelo menos aqui no estado da Bahia, foi estabelecido que até o dia 30 do mês em curso, né? E há quem diga que a partir do dia 5, né, a fronteira da Bahia, eu digo a fronteira da Bahia porque está proibido o trânsito, o terminal rodoviário está fechado, somente não tem ônibus interestadual e até mesmo intermunicipal também não está tendo. O terminal rodoviário está lacrado, fechado. Né? Mas tudo diz que é a partir do dia 5
né, começa A a voltar liberar. ao normal. Sim, senhor. Bom, eu tenho conversado aqui sobre a fé e a razão. E o fato de nós aqui querermos ter o senhor aqui hoje é justamente porque o senhor, como deputado federal principalmente, né, vive a razão, né? Mas também como genuíno evangélico e pastor, né, um estudioso da palavra de Deus, então aí tem a fé que nos traz uma esperança, nos traz aí fatos que são escatológicos fortíssimo desse momento. O que o senhor poderia dizer para nós em termos dessa, primeiro, a confusão entre os governos, né, do mundial, não só no Brasil, mas você vê que Donald Trump enfrenta a situação, o daqui do primeiro-ministro no início não queria nem fechar o país também, por causa da questão econômica, né? Então isso tudo traz um desacerto, né, no meio da liderança mundial. O que o senhor diria como um deputado na sua experiência aí em Brasília com o povo brasileiro? Meu apóstolo, parabéns pela temática, parabéns pela pergunta, porque eu diria que a pergunta do senhor, ela é a pergunta da maioria dos internautas, da maioria dos brasileiros, da maioria, como esse canal mundial, né, a internet, eu diria que é a pergunta da maioria das pessoas que está enfrentando essa chamada pandemia. Então, veja bem, fé e razão, na minha ótica de enxergar, são dois elementos distintos, fé e razão. Há quem diga que fé e razão não se misturam, não se traça. E tem outros que são mais precisos, que fé e religião não se traça. Né? E na minha ótica de enxergar, a fé e a razão sempre andaram de mãos dadas. Vou dar um exemplo simples aqui. Quem conhece as Escrituras, estou falando como cidadão terreno, cumpridor das minhas obrigações, e cidadão celestial, né? Porque eu tenho cidadania celestial. Uma vez registrado no cartório celestial, logo eu ganhei cidadania, graças ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, veja bem, como cidadão terreno, eu tenho obrigações. Como cidadão celestial, também. Vou dar um exemplo simples aqui. Quem conhece as Escrituras sabe que a pior sentença de morte, porque havia várias sentenças de morte. Fulano foi condenado à morte, apedrejamento. Fulano foi condenado à morte, queimar, não é digno nem de ser enterrado, vai ser queimado. A pior sentença de morte, a pior sentença mortal, era a morte de cruz. Quem fosse condenado a esse tipo de morte, estava dizendo, o crucificado não terá direito a enterro, não terá direito a sepultura, não terá direito a velório, não terá, porque uma vez crucificado, era chamado de maldito. Maldito. Agora, se você acompanhar as Escrituras, você não vai achar esse tipo de sentença na lei de Moisés. Moisés não deixou essa sentença. E onde é que arrumaram essa sentença para Jesus?
A morte de cruz era uma sentença romana e não uma sentença judaica. Moisés deixou apedrejamento, Moisés deixou a morte queimar, né, o corpo, enfim, mas a crucificação não existia. Por quê? Porque era uma sentença romana. Ou seja, uma vez crucificado, ninguém era louco de sonhar em chegar perto do crucificado. Por isso Jesus procurou e não via ninguém no pé da cruz. Porque quem se aproximasse da cruz também seria crucificado. Ficou de longe, né? E Jesus gritou para João, eis aí a tua mãe. Mas de longe, não tinha ninguém no pé da cruz. Por quê? Porque era maldito. Isso era uma sentença. Aí você diz, espera aí. E como que Jesus saiu da cruz? Para aqueles que acham que religião e fé não comungam, Deus sempre usou a política, sempre, para propagar o evangelho. Deus separou um senador. Aonde que nós vamos achar na lei de Moisés senador? Não existe. Senado em Israel? Não. Aí você encontra um senador cujo nome era José de Arimateia, lá em Israel. O que é que um senador está fazendo em Israel? O lugar do senador é lá em Roma. O Senado fica em Roma. Só que ele tinha dupla cidadania. Ele era cidadão judeu, ele era de DNA abraâmico, ele é da linhagem de Abraão, só que ele tem também a cidadania romana, porque para ser senador tinha que ser cidadão romano. Ele aproveita a festa judaica e vem para Israel celebrar a Páscoa como cidadão judeu. Ele espera o Messias. E ele tem um amicíssimo, que segundo o historiador é primo dele, José de Arimateia, é primo do tão honrado doutor Nicodemos. E sabe, Nicodemos conta para ele, o Messias já veio. E ele conta para Nicodemos, para José de Arimateia, que o Messias foi crucificado. Aí o texto diz, e o senador José de Arimateia foi ao presidente e pediu ousadamente. Isso. Ou seja, fez uso do seu direito político. E o governador não era louco de negar um pedido do senador que é superior a ele, um emissário de Roma. Então, concluindo a minha fala, Deus usou a política, o meio político, para tirar Jesus da cruz. Aí a gente tem que entender qual é a hora da razão falar e qual é a hora da fé falar. Yes. Agora é a hora da fé e agora é a hora da razão, né? Vou dar um exemplo simples. Aqui no Brasil, meu amado apóstolo Wesley, aqui no Brasil, o que tem de igrejas fechadas, aqui no Brasil, o que tem de igrejas, pastores que estão sem saber o que fazer, porque eles viviam pela fé mesmo. E o que tem de igrejas que, infelizmente, não está tendo dinheiro para poder pagar o programa de rádio, não está tendo dinheiro para pagar o programa de televisão, não está tendo dinheiro para poder pagar o próprio aluguel do salão. E nós, lá no parlamento, somos 137 deputados. Quando eu digo nós, eu digo a bancada evangélica. Porque nunca passou, apóstolo, nunca,
passou de 32 deputados. O máximo que já tivemos era 32 deputados. Eu acredito que o Deus da nossa fé diz, chega. E em 2018, Deus mandou 120 deputados crentes. Reelegeu alguns, entre eles o meu irmão, que é um homem que eu tenho respeito, diga-se de passagem vasto, que é o deputado pastor Marco Feliciano, foi reeleito, né? E Deus mandou mais alguns, saiu de 32 para 120. E desses 120, começamos a evangelizar, num culto que nós temos lá, né? Toda quarta-feira, e já ganhamos 17. Hoje nós somos 137. Uau. Mas 14 senadores. Somos 14 senadores no parlamento. Ou seja, só tínhamos 2. E esses 2 já ganharam 12. Uau. Somos 14 senadores. E os 120 já ganharam 17 para Jesus. Então, a frente parlamentar, que sabe o que é fé e o que é razão, nós entramos com uma PL, a frente parlamentar, e socorremos cerca de 40% da nossa nação, porque 40% dessa nação é evangélica, isso é claro, 40% do Brasil glorifica o Santo de Israel, e esse PLP, Projeto L de Lei, foi aprovado, né? E graças a Deus, os pastores, ministros do Evangelho, podem se inscrever e sacar, né, uma ajuda que o governo federal está dando. Mas se nós não tivéssemos homens de fé que sabem separar o que é fé e o que é razão lá no parlamento, os pastores estariam, infelizmente, chorando e sem recurso. Eu acredito que no meio disso, agora minha pergunta seria, dentro desse assunto, essa aprovação é para o pastor ou para a igreja? Essa aprovação é para os ministros, eu vou até mandar para o senhor, para os ministros de profissão religiosa. É para o ministro, ajuda para os ministros, para os líderes. Para os eu líderes. penso o seguinte, para os líderes. Eu penso o seguinte, se ferir a cabeça, é mais fácil você ferir o corpo. Então, se não tem líder, com certeza é mais fácil vencer os liderados. É até bíblico, ferirei o pastor e o rebanho se dispersa. Né, se dispersa. Então, a nossa visão é com a liderança. Por que a liderança? Porque a liderança, uma vez doente, a cabeça doente, o corpo também fica doente. Então, se os líderes não puderem evangelizar, não puderem exercer os seus trabalhos, aí todo o corpo fica enfermo. Então, nós conseguimos para ministros do Evangelho. Então, o senhor falou sobre a questão das igrejas fechadas. Na realidade, aqui também, na Europa, enfrentamos a mesma situação, as igrejas todas estão fechadas. O senhor acredita que dessa situação toda vai, assim que terminar, passar essa pandemia, todos vão se levantar novamente, tudo vai voltar ao normal? Ou o senhor acha que para o Evangelho também vai ser um antes e um após pandemia? Meu amigo, ótima pergunta. Eu tenho até um áudio meu que eu botei em um grupo e pegaram esse áudio e propagaram o áudio. E graças a Deus que eu estou falando uma verdade. E alguns não aceitaram.